Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A chegada do Papa Francisco ao Vaticano foi surpreendente e gerou expectativas de mudança numa das maiores instituições do mundo. Para falar sobre o homem que já foi considerado personalidade desse ano de 2013, hoje entrevisto o professor Afonso Soares, que é coordenador do programa de pós-graduação de Ciência da Religião da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Professor, em menos de 10 meses, o Papa Francisco atraiu a atenção do mundo inteiro, de religiosos ou não, como uma personalidade mesmo muito marcante. Para muitos, ele seria um fator de mudança. Houve gente que achou que ele seria mais do mesmo, em versão moderna, comparada a outros papas. Nós podemos afirmar que o Papa Francisco é, de fato, um pontífice inovador? Eu acredito que sim, que já podemos dizer isso. Nas primeiras semanas, no primeiro momento, ainda ficamos ali com uma certa perplexidade, porque era uma figura não conhecida, se apresentou ali na primeira aparição pública meio desengonçado, né? Eu me lembro eu mesmo assistindo ao vivo, mas quem é essa pessoa andando meio torto, parecia meio tímido, né? Mas ele ganhou minha confiança e acho que os fiéis do mundo inteiro, logo nos primeiros minutos, quando ele disse: eu não quero abençoar a vocês, eu quero antes receber a bênção do povo de Deus. Ali já ficou claro, pelo menos para os peritos no assunto, que havia uma mudança de sintonia na Igreja Católica. Era de fato um Papa que parecia estar mostrando um outro caminho. O senhor nos trouxe o livro Francisco Renasce a Esperança, que o senhor assina junto de João Décio Passos. Isso. E nesse livro que o senhor estava comentando comigo, né, que vocês quase tiveram ali uma premonição do que seria. Sim, nessa compilação de artigos de vários analistas. Nós estávamos ali, eram poucas semanas, e convidamos alguns teólogos, antropólogos, algumas teólogas, historiadores, que dissessem um pouquinho quais eram as expectativas em relação a esse novo pontificado. Nós tínhamos uma certa pressa também de publicar, e a ideia era dizer o que agora dava para dizer e que há muitos anos não se conseguia dizer, teólogos, historiadores, sobre a Igreja. E para nossa também alegria, né, algumas previsões ali, há poucas semanas do pontificado, quase um ano depois, estão se confirmando e vão todas nessa direção. E é interessante que o Papa Francisco, assim, ele é muito espontâneo, né? E ele tem uma firmeza também muito grande e demonstra uma abertura para tratar de questões, digamos, delicadas para a Igreja Católica, a questão do celibato clerical, do homossexualismo, da pedofilia, da próprio papel das mulheres, né, na Igreja. O senhor acha que essa abertura do Papa é um sinal que possa haver alguma mudança substancial em relação a essas questões? Eu veria duas coisas, Maria Lídia. Eu acho que uma primeira, assim, ele não chegou a fazer ainda grandes mudanças no que é a doutrina da Igreja. Mas a grande diferença é que ele fala com uma autoridade de quem vem da prática, de quem vem dos meios populares, de quem tem uma experiência de vida, uma mística muito rica. Então, é diferente quando alguém fala e você sente que está falando de uma experiência muito prática. Então, acho que isso, mesmo que ele não tenha feito ainda, sinalizado mudanças fortes na doutrina, o fato dessa coerência de vida é muito significativo. Agora, o senhor está falando da doutrina, mas há também outras questões, porque quando ele assumiu, foi num clima assim, de um denuncismo muito grande, envolvendo a cúpula da própria Igreja Católica, aquela coisa da lavagem do dinheiro do Vaticano, as denúncias de pedofilia. O Papa Francisco já deu alguma resposta a essas graves denúncias? Nessa direção, sim. Porque aí não é uma questão de doutrina, aí é a questão da coerência das lideranças, da cúpula da Igreja Católica, as principais lideranças do Vaticano. Então, nesse sentido,
a coerência de vida que ele demonstra o autoriza a fazer uma reforma, e ele está fazendo uma reforma muito profunda na estrutura da Igreja Católica, na maneira como funciona a Igreja Católica. E talvez a principal mudança seja a descentralização que ele está promovendo. E aqui, nesse livro que o senhor trouxe também, eu ia abordar de qualquer forma a primeira exortação apostólica escrita por ele próprio, né? Então, aí, ele defendeu uma reforma da Igreja Católica. Isso. E para nossa, digamos assim, até surpresa e alegria, é quando aparecem as primeiras críticas na mídia mundial, quando ele começa de fato a tocar em algumas questões, né? A crítica a um exagero do poder do mercado, o próprio capitalismo, o próprio capitalismo, desigualdade, a opção pelos pobres, que era um tema que não se podia falar porque a teologia da libertação tinha adquirido uma má fama, né, na cúpula. E lá nos cúpula. Estados Unidos, republicanos conservadores falaram, até reagiram dizendo que ele era comunista. Isso. O senhor vê, do ponto de vista ideológico, o Papa Francisco tem um viés de esquerda? Olha, eu diria que o cardeal jesuíta Bergoglio é uma figura mais conservadora do que tem se mostrado o Papa Francisco. Acho que ele está assumindo um teor um pouco mais aberto e radical como Papa, que tem surpreendido aqueles críticos. Eu me lembro de ter participado de alguns debates com colegas católicos que diziam: é mais do mesmo, esse Papa também é conservador, ele vai perseguir de novo. E ao contrário disso, ele tem se revelado alguém muito incisivo nas críticas que ele tem feito a feridas muito profundas da Igreja Católica, com uma coragem e uma coerência que não se via há muito tempo. Professor Afonso, para encerrar, nós estamos em clima de Natal, de esperanças renovadas. Eu peço ao senhor uma mensagem que nos dê alento, que nos acompanhe nessa luta pela continuidade dos dias. Então eu queria dizer a você, e queria dizer a você também que está nos assistindo, que esse momento de Natal, agora com o Papa Francisco, que diz que não deve ser chamado, não quer ser chamado de Papa, mas Bispo de Roma, uma mensagem muito forte que ele tem passado é que na época de Natal, que nós estamos aí preocupados em distribuir presentes, na realidade nós somos os grandes presenteados. O grande presente é o presente de que a vida continua no mistério de que Deus é humano. E aí tem um segredo que é muito, nos dá muita alegria, isto é, se Deus é humano, a humanidade é divina, ela pode chegar ao divino. Essa é a grande mensagem, o grande presente do Natal. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal a todos nós.